Então, pessoal, nesse segundo vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da questão do desenvolvimento da moral e da razão e da moral. E nesse caso, eu vou tentar ler um pouquinho do texto que eu resumi para vocês e logo em seguida eu dou a explicação de uma forma bem rápida, bem objetiva, né? E depois também, junto com esse texto, vocês vão ter as atividades de vocês. Só vocês abrir o texto que vocês vão encontrar as atividades. Então, como que se dá o desenvolvimento da moral, se falando em questões, digamos assim, cognitivas, em questões do desenvolvimento, digamos assim, psicossocial do, do, da pessoa, do ser humano. Então nós vamos pegar aqui um especialista da área, que seria o Jean Piaget, um suíço, né? E ele influenciou muito na área da educação. E ele também chegou a algumas conclusões a respeito desse desenvolvimento moral, que ele acredita que existem fases, né, do ser humano que acaba fazendo com que ele se desenvolva moralmente. É como se fosse dizer, alguns valores que são próprios da idade não são possíveis de serem captados por determinados assuntos que requer um certo amadurecimento, vamos dizer assim. Então eu vou ler aqui para vocês e depois eu disponibilizo o texto para vocês. Desenvolvimento da razão e da moral. O fundador da psicologia genética era suíço, né, o Piaget, 1980, acreditava que o desenvolvimento intelectual, afetivo e moral se dava em 4 estágios. Então, o primeiro estágio seria até os 2 anos de idade, onde a criança vai desenvolver alguns esquemas simples, linguagem, sentidos. A criança passa a ser o centro das atenções e prevalece a ausência de normas, pois é a fase pré-moral, pois não é capaz de compreender e aceitar normas. Então, nesse sentido, ele está querendo dizer que a criança está se desenvolvendo e ela não gosta de normas, né? As crianças elas são livres, elas querem viver aquele momento. E aí no pré-operacional, até os 7 anos de idade, então ela começa a desenvolver a linguagem, mas permanece centrada em si mesma. Um cabo de vassoura pode virar um cavalo ou uma bicicleta. Nessa fase ela não gosta de compartilhar objetos. No plano da moral, a criança começa a entrar no período da heteronomia. Nesse caso, a norma externa passa a ser aceita, mas de forma lenta. Voltando um pouquinho a essa questão que todo mundo já deve ter observado, quando as crianças brincam sozinhas, né, com objetos e ficam por horas e horas brincando, então é nesse momento que a criança ela está se desenvolvendo e ela é o centro das atenções. Ela não dá bola se tem alguém junto com ela ou não gosta de compartilhar, né, os seus brinquedos, né, e isso é uma questão que a gente pode observar. E ela fica irritada, né, com as normas, ela não entende, não é que ela não quer aceitar, ela não entende, ela não tem maturidade para entender isso. É importante lembrar disso, segundo o Piaget. Aí, dos 7 aos 12 anos, que aí ela vai entrar nas operações concretas. As atividades individuais somam-se aos esportes coletivos, sociabilidade, começa a obedecer normas, o desejo de vencer é eminente e a derrota não é bem aceita. Então, dos 7 aos 12 anos, que é a fase das operações concretas, é nesse momento que ela vai começar a introduzir algumas normas, começar a obedecer algumas normas. E não sei se vocês já observaram nessa fase, a gente tenha passado por isso,
que é quando a competição, né, ela se faz presente. E aí a criança não gosta da derrota, se irrita com muita facilidade quando ela não consegue a vitória. Mas mesmo assim ela vai se adaptando a esses esportes mais coletivos. A sociabilidade dela já vai se desenvolvendo. E aí as operações formais, a partir dos 12 anos de idade, a criança passa para o pensamento formal, abstrato, começa a formular hipóteses e deduzir. Nessa fase a criança não precisa mais contar nos dedos, pois desenvolve o raciocínio hipotético dedutivo. Quando passa a pensar além dos sentidos, no plano da moral, a consciência começa a elaborar os códigos de conduta próprios, faz escolhas com autonomia e as normas passam a ser questionadas. Então, nesse caso aqui, a partir dos 12 anos de idade, é importante a gente entender o que são operações concretas e o que são operações formais. Então, as operações concretas é só aquilo que a criança consegue ver, que ela consegue tocar. Ela não tem muito noção daquilo que a gente chama abstrato. Ou seja, para mim fazer uma conta matemática, no início elas precisam utilizar os dedos, objetos. E quando desenvolvida essa parte formal, ela já não vai mais precisar usar os objetos ou os dedos para entender. O que vai acontecer? Ela já vai passar a abstrair, a fazer mentalmente, que é isso que a gente chama de o raciocínio hipotético dedutivo. É importante entender essas duas questões. E é nessa fase da abstração, da representação, né, como muitos diriam, é que ela começa a elaborar os códigos de conduta. Ela começa a pensar por si só. Ela começa a fazer escolhas, ela começa a entender aquilo que é certo ou errado, sem alguém precisar punir ela, mas por conclusões próprias. Mas mesmo assim ela também percebe que as normas nem sempre são seguidas, que existe, né, a hipocrisia, aquilo que se fala não é o mesmo que se faz. Então ela já vai percebendo essas contradições. Por isso que ela vai começar a elaborar suas próprias escolhas. E aí, escolhas morais. Nessa fase entram em jogo os fatores objetivos e subjetivos. Qual que seria a parte objetiva? Está mais ligada às normas e costumes. Entende algumas normas, enquanto necessárias, e já outras nem tanto, pela possibilidade que tem de escolhas. Os costumes, os valores repassados de geração em geração, é aquilo que o Piaget vai chamar de questões objetivas. São os costumes, os valores, isso pode, isso não pode. A tua mãe diz que isso não pode, teu pai diz que isso não pode. Isso são regras, são repassadas de geração em geração. E a parte subjetiva está mais ligada à ideia de liberdade e de responsabilidade pessoal. Nessa fase, então, ela vai desenvolver a parte da responsabilidade. Eu tenho liberdade, mas eu tenho que assumir as responsabilidades, eu tenho que assumir as consequências da minha liberdade. Ela vai começar a tomar consciência de tudo o que faz parte das suas ações, que são a questão das responsabilidades. Então, só para finalizar, então, eu vou disponibilizar o texto para vocês sobre essa questão das transformações da moral e disponibilizar, então, esse texto e logo embaixo as atividades para vocês. São 2 atividades rapidinhas. Se vocês quiserem pesquisar mais alguma coisa sobre isso, eu estarei disponibilizando alguns links. Beleza? Muito obrigado.